Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe a todos nós nessa última live da série As Mulheres no Evangelho. E hoje nós vamos conversar sobre duas irmãs, Marta e Maria. Essas duas mulheres que no convívio fraterno com o Cristo criaram circunstâncias de grande aprendizado para todos nós. Conta-se no Evangelho que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Residiam numa aldeia bucólica, tranquila, de nome Betânia, que ficava a cerca de 1 hora de Jerusalém, numa caminhada a pé. O Evangelho sugere que Marta seja a mais velha, dá pistas sobre isso. E ela, sendo a mais velha, é a anfitriã e possui, por isso, alguma ascendência sobre Maria. Por isso que, segundo os Evangelhos, é Marta que recebe Jesus à porta quando Jesus vai visitá-los. É sabido que esses 3 irmãos amavam sinceramente o Cristo e tinham em Jesus um verdadeiro irmão, um verdadeiro membro da família. E era comum, quando Cristo passava por ali, se hospedar na casa deles, pelo menos descansar por alguns momentos. 3 desses momentos de convívio foram registrados no Evangelho através dos evangelistas Lucas e João. No primeiro momento, segundo Lucas, Jesus entra na aldeia e é recebido na casa dos 3 irmãos por Marta. Ao entrar, existia uma irmã chamada Maria que senta-se aos pés de Jesus e passa a ouvi-lo, a ouvir o que ele dizia. Certamente Lázaro e os outros discípulos também estavam ali. Mas Marta andava, segundo Lucas, distraída com muitos serviços e, num determinado momento, vai até Jesus questionando-o se ele não achava que a irmã dela deveria também ajudá-la nos serviços, se seria justo deixar com que ela fizesse tudo sozinha. E é quando Jesus olha para Marta e amorosamente diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amélia Rodrigues nos fala sobre essa passagem no livro Primícias do Reino. E ela nos coloca que os irmãos Marta, Maria e Lázaro foram avisados antecipadamente por um discípulo de que Jesus viria visitá-los. Era comum Jesus mandar antecipadamente na frente alguém para avisar a pessoa de que ele apareceria por lá. Da onde se conclui que Marta e Maria tiveram tempo de juntas fazer o que era necessário. E segundo Amélia, elas realmente fizeram os preparativos para recebê-lo. Quando Jesus entra na casa, segundo Amélia, as 2 irmãs já servem aos visitantes o que era necessário, principalmente as vasilhas com água para que eles se limpem da viagem. O que era tradicional, quando chegava um visitante, recebiam água para se limparem da poeira da estrada. Só depois disso que eles se sentam para começar o diálogo e Marta corre apressada para os afazeres domésticos. Que afazeres, se elas tiveram tempo de fazer o necessário? Mas mesmo assim, Marta prefere voltar para fazer outras coisas que talvez não fossem tão importantes. E é aí que está o problema. Ela começou a sozinha descobrir outras coisas que poderia fazer, até que ela se viu cansada. E segundo Amélia, ela grita por Maria para que Maria se levante e vá ajudá-la.
Veja que nesse momento em que ela se cansa com excessos desnecessários. Ela desviou a sua atenção da mensagem do Cristo para os labores da casa. Ela se desviou do espiritual para o material. E esse fazer material começou a alterá-la, a cansá-la, e ela passa a reclamar. É por isso que Jesus diz: Marta, você está ansiosa, está afadigada, está com fadiga com essas muitas coisas que você está fazendo. Mas uma só é necessária, que é o que Maria tinha escolhido. Se ele diz que naquele momento e naquela circunstância só uma coisa era necessária, significa que o que Marta estava fazendo não era necessário. E por isso que ele diz: a boa parte que Maria escolheu não lhe será tirada. Por quê? Porque Maria, depois de fazer também o que tinha que fazer na sua casa, decidiu se espiritualizar, aprender aos pés de Jesus. Essa boa parte, esse aprendizado, essa melhora que ela vai ter, ninguém tira dela. E o principal não foi nem o fato de ela continuar trabalhando, mas o que tinha no coração de Marta. O que tinha no coração de Marta nesse momento? Ansiedade, irritação, mágoa, vitimização, porque ela se fez de vítima, trabalhando demais para que todos dissessem: nossa, coitada, está trabalhando sozinha. Cobrança. Essa má parte e tudo que nós temos de negativo dentro de nós vai ser tirado, porque tudo que é sombra um dia vai se iluminar. Então, se isso lhe será tirado de Marta para o bem de Marta, a boa parte de Maria ninguém mexe mais. Mas nós podemos fazer uma segunda reflexão. Segundo Amélia Rodrigues, depois que Jesus diz que a boa parte de Maria não lhe será tirada, Marta fica desapontada e se quieta. Ela fica quieta, ela se acalma, talvez pelo magnetismo carinhoso do Cristo nas suas palavras. E nesse momento, Jesus docemente narra uma história para Marta, que é uma história para todos nós. Ele diz o seguinte, que um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pela casa dele. Então, ele e a esposa, juntos, preparam a casa para recebê-lo. Quando o monarca chega, se senta e ele, o marido, senta-se, acerca-se do rei para ouvir aquele rei e homenageá-lo. Quando a esposa decidiu entrar e fazer pequenas tarefas, quando na verdade tudo já estava feito. Mas o rei não podia ficar muito tempo. Ele fez uma pequena refeição e logo partiu. E Jesus diz: apenas aquele que o escutou inteirou-se do programa do seu reinado. E era isso que era o mais importante. A esposa não se inteirou. Veja que Marta passou a ser o foco dele naquela visita. Ele diz: Marta, para atingir a plenitude, só uma coisa é necessária: espírito de luta. Espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e para que, renovado, a gente se possa entregar totalmente às coisas do Pai Celeste. Ele a convida para arrebentar esses hábitos que ela mesma reconheceu que estão arraigados nela. Mas ela teria que lutar nela, dentro dela mesma. No segundo momento, que está nos evangelhos, foi quando aconteceu a morte de Lázaro. Segundo o evangelista João, no capítulo 11, quando Lázaro ainda estava doente, as duas irmãs foram até Jesus, informaram a Jesus que Lázaro estava enfermo.
Mas Jesus não ficou com Lázaro. Ele resumiu-se a dizer que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus fosse glorificado através desse fenômeno que ocorreria. E Jesus não foi até lá para curar Lázaro, mas Lázaro, na concepção de todos, morreu e foi enterrado. Marta soube e ouviu falar que Jesus estava vindo, ainda estava longe. E o que ela fez? Ela é uma pessoa proativa. Ela saiu e foi ao encontro de Jesus. Maria ficou em casa. Ela saiu e foi até lá, encontrou Jesus e disse a seguinte frase: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. E Jesus, nesse momento, começou a conversar com Marta, um verdadeiro diálogo teológico sobre a questão da ressuscitação de Lázaro que iria acontecer. Marta volta correndo para casa, Jesus permanece onde ele estava e diz para Maria: Maria, Jesus está te chamando. Maria então sai correndo atrás de Jesus. As pessoas que estavam lá chorando por Lázaro ficaram preocupados com Maria e acabaram indo junto com ela. Ela então vai até onde Jesus estava e se joga aos pés de Jesus. Marta ficou em pé. Maria se joga aos pés de Jesus e diz a mesma frase que Marta tinha dito: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E chora. Maria diz isso chorando. E Jesus, quando viu Maria chorar, diz-nos Amélia, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, comoveu-se. E diz, Jesus chorou. Vejam que quando Marta foi até ele dizendo a mesma frase, se tu tivesses aqui meu irmão não teria morrido, ela fala em pé e sem chorar. Essa é Marta. Ela é a pessoa racional, é a pessoa que resolve os problemas, é uma pessoa ativa. Nem por isso deixa de ser uma pessoa hospitaleira, serviçal, que gosta de servir, que gosta à maneira dela de agradar e mostrar o seu amor. E o Cristo trata como ela precisa ser tratada, de uma maneira mais racional. Dialoga com ela. Diz, eu vou ressuscitar, ele vai ressuscitar e dialoga com ela sobre isso. Já Maria é toda emoção. Ela chega chorando e se joga aos pés de Jesus. E ele chora com ela. E aí nós sabemos, ele segue até lá e faz com que Lázaro se cure e saia do túmulo onde ele já estava enterrado há 4 dias. Mas existe um terceiro momento. E esse momento é quando Jesus vai até a casa de Lázaro, exatamente 6 dias antes da sua crucificação. Evidentemente, Lázaro já tinha algum tempo antes ressuscitado dos mortos, como se diz. E a família estava toda mexida com aquela demonstração que o Cristo deu de que realmente era o enviado de Deus. E lá Marta e Maria fizeram uma ceia. E quando Jesus chegou, mais uma vez, quem estava servindo a ceia era Marta. Marta estava nos afazeres. Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. E aonde estava Maria? Aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com um unguento caríssimo de nardo puro. E enxugando os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E diz-nos Amélia que a casa se encheu do perfume do unguento.
Um dos que estavam lá era Judas Iscariotes. E dessa vez Judas que reclamou, dizendo que ela estava desperdiçando aquele unguento caríssimo que poderia ser usado para ajudar os pobres. Jesus então diz a Judas Iscariotes: deixa, para o dia da minha sepultura Maria guardou isso. Como se Maria estivesse antevendo a morte próxima de Jesus. Desses 3 momentos, a gente pode depreender que no momento 1, Maria estava aos pés de Jesus para ouvi-lo, para absorver, aprender a sua doutrina. No segundo momento, Maria estava novamente aos pés de Jesus para suplicar pela vida do irmão. No terceiro momento, Maria estava aos pés de Jesus para manifestar o seu amor e a sua gratidão, lavando os pés com um nardo mais puro e enxugando com seus próprios cabelos. No primeiro momento, Marta serve Jesus do jeito que ela sabe servir, com o seu trabalho, mas cobra de Jesus uma posição. No segundo momento, Marta, ainda em pé, suplica a Jesus pela vida do irmão. No terceiro momento, Marta serve Jesus para manifestar também o seu amor e gratidão, não aos pés, não lavando os pés de Jesus, mas trabalhando para ele nas coisas da vida. Marta era ativa, era extrovertida, tinha iniciativa. O seu amor pelo Cristo se revelava no serviço, no dia a dia. Marta, ela cresceu na nossa história. Ela reeducou o seu lado exigente, os seus excessos quanto às suas preocupações materiais. Maria já era mais introvertida, era mais calma e tinha um jeito diferente de manifestar o seu amor e a sua aceitação pelo Cristo. Ela era mais espiritualizada. E quem estava certa? Marta ou Maria? Vamos ficar com a resposta que Emmanuel nos deu no livro Fonte Viva. Segundo ele, Marta e Maria representam as 2 modalidades de servidores do Cristo. Um que se afasta de tudo para estar sempre junto com o Mestre fervorosamente. Um outro que é fiel, é dedicado, mas que também faz uma ponte entre Jesus e os demais seres humanos. O primeiro é Maria, o segundo é Marta. Mas os 2 comportamentos, quando são equilibrados, estão corretos e são necessários. Veja que em determinado contexto, segundo Emmanuel, a atitude de Marta é a mais indicada. No outro momento, a atitude de Maria é a mais indicada. O desafio que nós temos é saber quando ser Marta e quando ser Maria. Mas em relação a Marta e Maria, quem nos traz uma grande lição é João, o evangelista, quando nos diz: Jesus amava tanto a uma quanto a outra. A minha gratidão a todos que nos acompanharam nessa série. A minha gratidão ao grande Pai que nos permitiu esse trabalho. Que Deus abençoe a todos nós, que aqueça os nossos corações com muita paz. Muito obrigada.